Bora falar de futebol! O sinal de alerta que o Choque Rei liga no Palmeiras é muito grande. Muito grande. Esse sinal de alerta, ele já estava ligado. Eu falei sobre isso em alguns vídeos recentes, mas o Choque Rei escancara, assim como o derby escancarou, a deficiência do elenco do Palmeiras. Além disso, tem um outro ponto muito importante aí, hein? Tem outro ponto muito importante aí. As mudanças que o técnico Abel Ferreira fazem mandam um recado direto para o campo e para a diretoria. Essas mudanças que ocorreram no Choque Rei, elas merecem análise uma por uma. E claro, a pergunta que eu fiz na entrevista coletiva para o Abel tem tudo a ver com aquilo que a análise vai tratar aqui. Se você não assistiu, fique tranquilo que eu vou colocar a pergunta e vou colocar a resposta do Abel, que são muito importantes para entender o momento do Palmeiras e projetar também o que a diretoria tem de fazer nos próximos dias para impedir que até a janela de meio de ano o técnico Abel Ferreira tenha sérios problemas para gerir esse elenco. Vamos falar sobre isso? Claro, lembrando que houve um jogo no Allianz Parque, embora muita gente gostaria de não tê-lo visto, dada a qualidade da partida. O Palmeiras entrou pressionado para buscar a segunda colocação do seu grupo, a zona de classificação. Uma vitória garantiria ao Palmeiras a segunda colocação nessa rodada. Não conseguiu eliminar essa pressão com um empate. O São Paulo entrou pressionado por performance. O São Paulo entrou pressionado para mostrar bola, para mostrar competitividade, para mostrar qualidade. Também não conseguiu eliminar essa desconfiança. Mas quem saiu com a pior notícia do jogo? Certamente o Palmeiras. E é preciso destacar, com isso, as mudanças do Abel ao longo do confronto. É preciso destacar, com isso, a resposta dele à minha pergunta na coletiva. E, claro, a tabela de classificação. Mas antes de mergulhar em tudo isso, eu vou me apresentar para a galera que está chegando agora no canal do Fragoso. Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises em vídeos sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa que você está assistindo é uma delas. Clica no botão inscrever-se, quero chegar nos 100 mil inscritos logo em 2025, me ajuda nessa? E já clica no sininho do lado que vai ativar as notificações. Todo dia, às 7 da manhã, tem vídeo novo para você, às sextas-feiras, uma live pela manhã para a gente bater papo e trocar ideia. Show? Vamos lá. O Palmeiras entrou com o que tinha de melhor no confronto dentro do Allianz Parque. Exceção feita ao Estevão. E aí, ele estava doente. E não estava doente ontem, hoje, anteontem. Ele estava doente desde quinta-feira. E sem condições de entrar em campo desde a quinta-feira, podemos dizer assim. Isso vai ser muito importante na análise aqui nesse vídeo já já. Mas o cenário do Palmeiras era esse, força total em busca da classificação. O São Paulo sacou os seus dois melhores jogadores do time, Lucas e Oscar. Não tem jogadores mais técnicos do que o Lucas e do que o Oscar no elenco do São Paulo hoje, por controle de carga. Portanto, tirou as duas principais peças, colocou no banco de reservas em meio ao mar de desconfiança que o time vive depois de empatar com a Inter de Limeira, com o time principal, e empatar com o Velo Clube, com o time principal. Com isso, muito naturalmente, o São Paulo chegou ao Allianz Parque buscando esse pontinho da classificação, buscando o empate, buscando travar o Palmeiras e tentava gerar algumas jogadas em velocidade, em transição, bolas longas, mas assim, foram raras as tentativas. O São Paulo veio muito mais para bloquear ao Allianz Parque do que propriamente para criar. Foi esse o objetivo nesse 5-3-2 que frustrou as construções de jogo do time titular do Palmeiras. Frustrou, não há dúvidas. E claro que isso mostra a diferença do nível de dificuldade que o Palmeiras teve ao golear o Guarani, fazer 3-0 na Inter de Limeira, empatar com o Corinthians, empatar com o São Paulo. Corinthians com um jogador a menos durante todo o segundo tempo. O São Paulo, ainda assim, fez algumas alterações ao longo do confronto, colocando o Lucas e o Oscar em campo, mesmo poupando atletas, tinha um time cascudo em campo, e Marcos Antônio e Cedric também entraram. Estamos falando de Lucas e Oscar, os dois protagonistas do time que saíram do banco, o Marcos Antônio, que é um jogador que veio da Europa, e o Cedric, que é outro jogador que veio da Europa. E aí vem outro ponto de comparação em relação ao Palmeiras. O Palmeiras perdeu o seu protagonista aos 3 minutos de jogo. É o protagonista da temporada, é o Maurício. Luxação no ombro. E aí mora um dos pontos mais importantes dessa análise.
Porque muita gente tratou como uma simples substituição. Ah, sai o Maurício e entra o Estevão. É o natural? O Estevão é o craque do time? Pois é, se o Estevão é o craque do time, por que ele não estava em campo desde o início do jogo? Pelo fato de que ele não tinha condições. E repito, isso não era de ontem, isso não era de hoje, isso não era de anteontem, isso era desde quinta-feira. Desde quinta-feira o Estevão não tinha condições e veio arrastando essa amidalite com febre e mal-estar que o prejudicaram em treinamentos e que o fizeram ser sacado do time titular nas últimas 2 partidas. E aí é que mora o grande ponto. Mas eu vou mergulhar nisso em instantes, porque antes eu vou falar sobre o jogo para concluir a partida. O Palmeiras parou na marcação do São Paulo, entrou um Estevão baleado em campo, que não conseguiu ser nem 1/10 do que o Estevão costuma ser, em termos de intensidade, em termos de velocidade, tomada de decisão, tudo isso estava bastante prejudicado. O Palmeiras travou no muro, não teve Piquerez e Mike inspirados ofensivamente, foram bem defensivamente, as ultrapassagens pouco aconteceram, as jogadas por dentro sempre pararam no muro, os cruzamentos quase sempre não tinham um ponto, um destino correto, e o jogo ficou nisso, do jeito que o São Paulo queria, 0-0, garantindo essa pontuação e poupando os seus 2 principais jogadores que entraram na reta final do jogo. Bora para o ponto mais importante dessa análise. Se o time titular do Palmeiras não dá a resposta, o banco de reservas foi um recado gigantesco. Primeiro, vamos lá. O Abel precisou trocar uma peça titular. Desculpa a falha na voz. O Abel precisou trocar uma peça titular aos 3 minutos de jogo, por um garoto doente do banco de reservas. É isso que você ouviu. Repare na gravidade disso. O Abel precisou levar o Estevão doente para o banco de reservas. Por quê? Contra a Inter de Limeira, ele não tinha uma peça boa o suficiente, eu não estou falando do mesmo nível do Estevão, que é um craque, mas boa o suficiente para que ele não precisasse ir mesmo doente. E aí ele, quinta-feira estava doente, sexta-feira doente, sábado doente, domingo doente e foi para o banco de novo. E ele não só precisou levar um garoto doente para o banco de reservas, como este garoto doente era a primeira opção, não tendo condições claramente de fazer o básico do que ele consegue fazer. Se esforçando muito, mas sem condições físicas. Era um garoto doente. Segundo, o Abel precisava dar mais fôlego ao time no segundo tempo. Fôlego criativo. Mexer numa peça que não estava conseguindo render aquilo que se esperava, o Rafael Veiga. E a peça reserva que entra no lugar do Rafael Veiga é o Alan. Um garoto que, até o mês passado, estava na copinha. Era um jogador do Sub-20 do Palmeiras. Estava na copinha. E se tornou a primeira opção de banco no meio. Tem mais uma coisa grave aqui. O Abel queria tirar o seu camisa 8 e buscar uma outra peça, e a gente sabe que o camisa 8, ele gera jogo, ele gera passe, ele não é só um destruidor. Hoje nem o camisa 5 é só um destruidor, mas o 8 tem uma responsabilidade ofensiva maior. E aí ele saca o Rios, que é o camisa 8 dele, e tem um camisa 8 no banco para ele colocar no lugar? Não tem. Entra um camisa 5. Entra o Aníbal Moreno para fazer a função de 8. Ou seja, entra um jogador que é reconhecidamente um jogador de pouca criatividade, que tem como foco e qualidade marcação, desarme e destruição, e não construção, finalização de média distância, enfiada de bola, nada disso, para fazer exatamente o que eu citei agora. O que ele não tem como qualidade ou como pontos fortes. O Abel tem que tirar um camisa 8 titular e no banco ele tem um camisa 5 para colocar. Um jogo que ele precisava de mais criatividade. E aí nós vamos para mais um ponto. Ao buscar uma solução para o ataque, já que o camisa 9 titular da equipe havia perdido um gol de cabeça e na outra oportunidade o goleiro Rafael fez uma defesaça, a segunda opção que ele tem, o imediato reserva e que pode ser mais um dentro da grande área ao lado do seu titular, é mais um jogador que estava na copinha nesse começo de ano. É mais um jogador das categorias de base do Palmeiras, que está começando a sua trajetória profissional.
o Tales, a segunda peça. O reserva é imediato. O elenco do Palmeiras ele tá muito curto. Muito curto. A ponto de entrar um garoto doente, um 5 para fazer a função de 8 e 2 jovens da base para tentar resolver a parada que os titulares não estavam conseguindo resolver. Por isso, eu fiz essa pergunta que você vai escutar agora ao técnico Abel Ferreira e recebi essa resposta que você também vai escutar agora. Boa noite, Abel. Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. Abel, vou me permitir aqui ler alguns nomes, né? Para até formular a pergunta da maneira mais correta. O Palmeiras perdeu não só os nomes que você citou, mas outros também, né? Vitor Reis, Caio Paulista, Gabriel Menino, Zé Rafael, Rômulo, Rony, Dudu, e aí de um time de base, que eu não sei nem se você considera, para ser sincero, Michel e Patrick. Recebeu o Atuesta, que foi negociado na sequência, e recebeu agora, em contratações, Facundo, Paulinho, Emiliano, Fux, e deve receber o Mikael. Olhando para o que você tinha nas mãos, fechando a temporada passada, e para o que você tem nas mãos nesse momento, hoje, você tem um elenco que te entrega menos ferramentas para trabalhar em relação a peças que podem mudar o jogo, podem mudar sistema, podem mudar a cara de uma partida. Você já falou que não pode colocar o peso de algumas camisas em alguns jogadores não especificamente. É justo. Não é justo fazer isso com os moleques. Exatamente. Não é justo. Claro. Não é justo. E aí, dito tudo isso, hoje você tem um elenco que te entrega menos ferramentas do que aquele que encerrou o ano? Temos um elenco curto, é isso que eu te posso dizer, e infelizmente temos 3 jogadores lesionados que vocês sabem que nos vão ajudar. O Paulinho vai nos ajudar e vamos ter que esperar, porque seguramente nos vai ajudar quando estiver pronto. Temos o Filipe Anderson, que infelizmente este ano, no início do ano, as coisas não lhe correram tão bem naquilo que tem a ver com a capacidade física, não é? Estamos a falar num jogador, para vocês verem como o futebol brasileiro é cruel com os jogadores, estamos só a falar do jogador que mais jogos fez em Itália e chega aqui ao futebol brasileiro para se adaptar a esta maratona de jogos atrás de jogos, está a ter dificuldade, está com um problema físico, e isso logicamente que nos deixa o elenco mais curto ainda. Mas o resto a tua pergunta foi muito bem colocada, mas é repetir um bocadinho aquilo que eu disse ao teu colega. Precisamos, o elenco está curto, mas sei que a direção está a trabalhar afincadamente para fazer essas reposições que tu fizeste, e vocês sabem tão bem como eu, vocês são peritos nisso, a pesquisar esses pequenos pormenores, que essa é a minha função, de perceber os jogadores que saem, os jogadores que entram, as reposições que precisam ser feitas, os jogadores que nos vão ajudar para ter um elenco com mais profundidade. E eu este ano, em função dos jogadores da base que nós chamamos, tirando o Alá, são todos jogadores sub-20 ainda podem jogar em baixo, e eu quero que sejam esses os jogadores que deem essa tal profundidade à equipa para depois aparecer um Estevão, como foi o ano passado, ou há 2 anos, como foi o Vitor Reis. Portanto, são os moleques da base que nos vão dar essa profundidade, depois de termos 2 jogadores por cada posição, do mesmo nível, e a partir daí, mais juntamente com os jogadores que nós subimos, que sim, esses sejam a profundidade do elenco para acontecer, porque ao longo do ano vai haver lesões. Paulinho está lesionado, Filipe está lesionado, Bruno Rodrigues está lesionado, e com 70, 80 jogos por ano, e infelizmente vocês sabem, o ano passado, numa altura crítica, perdemos o Estevão, perdemos o Murilo, perdemos por algum tempo, o próprio Gomes no início do ano teve um problema no pé, e este campeonato brasileiro, não perdoa. Nós sabemos que durante o ano vai haver 2, 3, 4 lesões, e nós temos que ter um elenco um bocadinho mais profundo, sendo que, desde que eu cheguei, o nosso elenco sempre foi muito curto, mas não pode ser tão curto como está agora. Essas 2 últimas frases do Abel são muito importantes. Ele entende que é bom ter um elenco curto, mas está curto demais agora. E eu ainda esqueci o Lázaro na minha lista. Então tem mais uma peça que acabou saindo. Veja só, o time titular é bom do Palmeiras? Sim, é bom. Tem qualidade. O Rios é um jogador de qualidade, o Maurício é um jogador de qualidade, o Veiga é um jogador de qualidade. Não tem dúvida. Piquerez e Mike, 2 jogadores de qualidade. O Flaco tem qualidade também, embora decepcione em muitas ocasiões, decisivas, jogos grandes, mas é um jogador que tem qualidade também, fez 22 gols na temporada passada.
Enfim, são vários. Facundo tem qualidade, são várias peças com qualidade. O time titular é bom, mas é apenas o time titular. Numa temporada que será quarta, domingo, a não ser que o Campeonato Paulista realmente acabe na primeira fase para o Palmeiras, né? Mas, de um modo geral, mesmo que acabe ali, quando voltar, será quarta, domingo, e aí é necessário ter um elenco que aguente a pancada. O próprio Abel não quer colocar nas costas dos garotos a responsabilidade de sair resolvendo o jogo, mas só os garotos estão no banco. O Palmeiras teve a troca do Marcos Rocha entrando no lugar do Mike, lateral por lateral, experiente, é verdade, mas é bom lembrar que nem estava nos planos o Marcos Rocha renovar de fato o contrato. O Palmeiras contratou o Giai, que não está no banco há 2 jogos, para fazer essa transição. Enfim. Mas Fragoso, tem o Felipe Anderson, o Bruno Rodrigues e o Facundo. 3 peças que vão agregar ao time titular. Facundo não. Tem o Felipe, o Bruno e o Paulinho. Vão agregar no time titular, no banco? Pode ser. Mas eles não preenchem todas as lacunas que eu citei na pergunta. E além de tudo, é bom destacar o seguinte. Ponto número 1. O Felipe ainda não correspondeu. Felipe Anderson chegou, no primeiro semestre dele à disposição do Palmeiras, ele não deu uma resposta positiva ainda. Ponto. Não deu. Não deu. Existe a expectativa de que ele dê pela trajetória dele? Claro que sim. O próprio Maurício começou a dar uma resposta nesse ano e não na temporada passada, tudo bem. Mas é uma esperança de que ele vá dar a resposta da diretoria. Ele não é uma peça que vai voltar e todo mundo fala, o Palmeiras subiu de patamar com a volta do Felipe. Até agora não. O Felipe volta no banco de reservas. O Bruno Rodrigues vem de 2 cirurgias em 2 joelhos diferentes. É uma grande incógnita que jogador será Bruno Rodrigues. Não dá para dizer que é um reforço que vai chegar e vai ser uma primeira opção de banco. É impossível dizer isso. E o Paulinho vem de uma grave lesão. É uma grande contratação, um jogador com muitos números, mesmo machucado na temporada passada ele entregava números apesar de se arrastar em campo por conta da dificuldade da lesão. Mas não se sabe como ele vai voltar. É uma lesão grave. É uma lesão que envolveu cirurgia. E repito, estamos falando de 3 peças. 3. Em meio a tantas saídas que eu citei. Ainda tem Bruno Fux e Mikael, que deve ser confirmado em breve. O Mikael, o Bruno Fux já confirmado. São zagueiros. O Palmeiras, na zaga pelo menos, tem Gomes, Murilo, o Naves bem. O Bruno Fux vem para ser uma peça que vai brigar com o Naves e um 5º zagueiro aí é até um certo exagero. Com outros problemas no elenco a se resolver. Mas é fato que o Palmeiras abriu essa janela de transferências de 2025 com muita agressividade ao contratar o Paulinho, ao contratar o Facundo, mas a agressividade travou por ali, porque o Emiliano Martínez é um jogador que inclusive é mais uma aposta. O Emiliano Martínez não chega e sobe o Palmeiras de patamar em relação à peça que é experimentada, que tem grande currículo. Não, é uma aposta. Jogou no Red Bull Bragantino, depois foi jogar no futebol dinamarquês e em 3 temporadas por lá ficou. Não foi um jogador que subiu outro degrau dentro da escada europeia e voltou para o Brasil. Então, não há dúvidas de que em quantidade e qualidade, o elenco desta temporada, e os clássicos mostraram isso claramente, porque são jogos de maior exigência, tanto contra São Paulo quanto contra Corinthians, mostraram que o elenco está curto demais e o Palmeiras precisa ligar esse sinal de alerta o quanto antes. Precisa voltar a ser agressivo como foi quando trouxe Paulinho e quando trouxe Facundo. Caso queira que o técnico Abel Ferreira tenha como substituir atletas, mexer no sistema, colocar jogadores cascudos e revezar o seu time titular. Nesse momento, não há nem como revezar o seu time titular nessas circunstâncias. Com o Paulinho a coisa pode mudar um pouquinho. No mais, Bruno Rodrigues não é uma peça que chega para ser titular e o Felipe Anderson encerrou a temporada passada no banco de reservas. Claro que eu quero a sua opinião aqui embaixo nessa análise que foi bastante longa, contou com o Abel participando aqui também. Evidentemente que eu quero o seu comentário aqui embaixo, o seu like que é muito importante, clica no joinha, clica no hype, se quiser ser membro eu vou ficar muito contente, clica no botão Seja Membro para apoiar esse trabalho
também. Maravilha? Quero seu comentário sobre todos esses temas aqui embaixo. O vídeo foi um pouquinho maior hoje, porque demandou muita explicação de muitas camadas que esse Palmeiras está vivendo de sinais de alertas sendo ligados. Concorda comigo? Deixa no comentário aí embaixo. Espalhe o canal do Fragoso para todo mundo, inscreva-se no canal, não se esqueça. Bora falar de futebol!